E a manchete é: Seabra quebra a cabeça por soluções. E aí, Pansieri, um abraço, boa noite. Boa noite, Cirilo, um abraço pra você, pro Panzi, pra todo mundo que acompanha aqui a turma do Bate-Bola. Quebra a cabeça, Cirilo, porque ele tem problemas. Uma mudança, eu acho que tá mais fácil de conduzir essa alteração, que é a saída do Romero, Lucas Romero, que tá fora por conta do acúmulo de cartões, e aí ele vai colocar o Wallace. Ele disse na entrevista coletiva que o Wallace poderia jogar no segundo tempo contra o Internacional, mas aí, de acordo com a circunstância do jogo, ele não atuou por conta daquela derrota. O Cruzeiro não conseguia dominar ali o campo, pelo menos ofensivo, não conseguia construir jogadas, e ele optou por jogadores de frente e deu um descanso pro Wallace, e até a fim de evitar lesão, que segundo o próprio Seabra, quando vem o atleta do futebol europeu, há uma propensão à lesão. Então, acho que para a vaga do Romero tá tranquilo, entra o Wallace, que certamente vai ser titular do Cruzeiro daqui para frente, melhorando essa parte física, melhorando e tendo melhor forma nos jogos, né? Melhor tempo nos jogos, enfim, ele vai conquistar isso naturalmente. Agora, a questão da lateral direita, nós já estamos falando disso desde ontem aqui na Itatiaia. Quem vai ser o substituto do William? Eu elenquei algumas possibilidades. Vamos lá. Zé Ivaldo, será que vai atuar ali de uma forma improvisada e aí ele mudaria o esquema do jogo? Será que ele vai com Wesley Gasolina? Ramiro, eu tenho quase certeza que ele não vai, porque há uma pressão da torcida em relação ao Ramiro. E aí, ele, até para proteger e blindar o jogador, não colocaria o jogador numa posição de improvisação. Eu acho que o Seabra não faria isso. Acho que ele optaria por outras questões, como eu mencionei anteriormente. E uma outra possibilidade, em termos de meio-campo ofensivo, é o Barreal. Será que o Barreal vai atuar contra o Internacional? Será que ele vai ter condição de jogo contra o Internacional? A lista de relacionados ainda não saiu. A lista de relacionados ainda não tem aí detalhes de quem tá fora, de quem tá dentro. E é realmente a grande dúvida no Cruzeiro, pelo menos essa parte de meio campo e de lateral direita, meio campo ofensivo, lateral direita, para esse confronto contra o time colorado. Lembrando que eu tô falando do Cruzeiro em nome de Betfair. Betfair é time grande e está nos maiores campeonatos do mundo, Cirilo. Boa, Pansieri. Edu, o torcedor do Cruzeiro quer soluções. Por onde passam as soluções do Cruzeiro, do que tem feito o Fernando Seabra, o que ele pode fazer de diferente? Bom, ele tem o 10 de volta, tem o craque do time de volta, ele não tem lateral titular, ele não tem o volante titular, tem mudanças obrigatórias. O que tem que fazer o Fernando Seabra pro meio de semana, Edu? Ô Cirilo, primeiro ele não tem lateral pela direita e ele vai ter que improvisar, porque o que ele tem em mãos como matéria-prima, mão de obra ali, que é o Wesley Gasolina, não dá, né? Então, a culpa talvez não seja do Seabra para esse improviso. Ele vai ter que tomar uma decisão. Ele já optou em outro momento pelo Ramiro, pode optar pelo Zé Ivaldo ou por outro atleta, mas eu acredito numa improvisação pelo lado direito. A volta do Matheus Pereira é uma grande notícia. O Matheus Pereira, que não vinha bem, teve uma queda de rendimento, mas já contra o Boca em Belo Horizonte, ele jogou muito bem, teve muito perto de ser um dos grandes protagonistas daquele jogo, por muito pouco, né? Ele não foi. Agora, o que o Cruzeiro tem que fazer? Vencer. Um resultado, ele ameniza muita coisa. Ele ameniza pressão, ele ameniza cobranças, mesmo o resultado vindo oriundo de um desempenho não tão bom, mas o resultado precisa vir. O Cruzeiro precisa ganhar do Internacional. E assim, eu vou remar um pouco contra a maré, porque a maré é de muita crítica para cima do Seabra, de muita gente pedindo a saída, a cabeça do técnico do Cruzeiro, e eu acho que não é momento para isso. Não é momento de pedir a cabeça de um cara que todo mundo tá falando do mês de agosto, né? Sim. Até antes do mês de agosto começar, e o último jogo foi contra o Botafogo, esse cara tinha 63,8%, 64% de aproveitamento, Cirilo. 64% de aproveitamento. Ah, mas fora de casa o Cruzeiro jogava de maneira covarde. Não. O torcedor pode ter memória curta, eu não tenho. O Cruzeiro não foi covarde contra o Flamengo no Maracanã. O Cruzeiro não foi covarde contra o Palmeiras no Allianz Parque. O Cruzeiro não foi covarde contra o Grêmio em Caxias. O Cruzeiro não foi covarde contra o Atlético Goianiense em Goiânia. O Cruzeiro não foi covarde em jogos que ele perdeu
Contra Bahia e São Paulo, que ele estava melhor no jogo, mas o Marlon foi expulso, ele não foi covarde. Em alguns que eu puxei pela memória, jogos que ele perdeu, que ele venceu e que ele empatou. Então não tem essa de o Cruzeiro é covarde fora de casa, não. O Cruzeiro encarou muitos adversários jogando fora de casa, assim como encarou a maioria deles jogando em Belo Horizonte, e durante muito tempo foi o melhor mandante. Só perdeu esse posto de melhor mandante quando foi obrigado, por conta de uma venda de mando de campo lá atrás, a jogar em Cariacica simplesmente contra o melhor time do campeonato, que tá ganhando rodada sim, rodada também, e tá ganhando de todo mundo, que é o Fortaleza. E depois vieram resultados ruins e desempenho ruim. Quem tá criticando o Seabra pelo momento tá certo. Tem que criticar e cobrar. Quem tá criticando o desempenho do Cruzeiro nesse momento, tá certo. Tem que criticar e cobrar. Quem tá pedindo a cabeça do Seabra por conta de 4, 5 jogos, ao meu ver, está completamente equivocado, imediatista e tá esquecendo do que foi feito ali atrás. Eu tô falando ali atrás, no mês antes de agosto. Então é hora de dar ao Seabra a condição dele recuperar o que ele já entregou e ao elenco, porque você não cobra só o técnico, não. Porque aquela postura contra o Vitória em Salvador com 20 minutos de jogo não era a postura do Seabra, não. Era a postura dos caras em campo que pareciam que estavam pensando no Boca e jogando contra o Vitória. Então, alto lá. Vamos dar tempo, vamos passar confiança, acho que é o papel da diretoria, e cobrar. Porque o momento é ruim, mas o todo não é isso, essa desgraceira igual todo mundo tá pintando, não. Ontem o Pansieri, aqui na turma do bate-bola, falou sobre blindagem, sobre proteção à comissão técnica. Acho que se o Cruzeiro avançasse nesse momento para uma interrupção de trabalho, seria meio que uma punição ao Seabra pelo que ele fez positivo anteriormente, né? Porque o Cruzeiro sem reforços fez muito mais do que todo mundo imaginava, né? E aí, quando contrata 6, 7 caras de uma vez só, e aí meio que existe uma pressão para colocar todo mundo para jogar de uma maneira, porque individualmente falando, os caras são melhores, boa parte deles, do que os que estavam aí. Os que estavam aí, inclusive, colocaram o Cruzeiro em uma situação de brigar por G4, de estar num posicionamento de 5 pontos de liderança, e chegou tudo a acontecer sem reforços. Seria, talvez, me parece, uma punição ao que foi feito anteriormente, né? Pô, você tá pagando, você foi demitido, você tá pagando pelo que de positivo você fez antes e talvez agora não esteja conseguindo manter. Bom, tô nessa linha do Edu Panzi também, de muita calma nessa hora, mas considero que esse jogo de amanhã, Pansieri, é importante demais pro Cruzeiro também, jogando em casa, importante dar uma resposta, importante achar essas soluções e que o Cruzeiro volte a jogar bem, né? E tem um negócio que chama gestão de grupo, tá? Sim. Você tocou no ponto dos caras que estavam entregando antes das contratações e realmente estavam. Você podia ter críticas, todo mundo critica, mas quem estava entregando ali era o Lucas Silva, era o Ramiro, né? O Matheus Pereira tá aí desde sempre. O Romero fez também. Aquele gol no Grêmio, né? Fez bons jogos aqui também, como segundo volante ou terceiro volante. E aí falar, mas depois que os caras foram contratados, o Vitinho sumiu, o Japa sumiu. Eles não sumiram. É porque eles eram os reservas imediatos de Lucas Silva e Ramiro, por exemplo. A partir do momento que entrou o Wallace, que entrou o Mateuzinho, que o Barreal voltou, Lucas Silva e Ramiro viraram reservas e os que eram reservas dele agora são terceira opção. E eles vão ter que brigar pela posição. Isso chama gestão de grupo, gente. O treinador precisa fazer uma gestão também do dia a dia. Senão ele perde um grupo. E perde um grupo que estava entregando e que se viu, de repente, reserva por conta dos novos contratados que realmente são melhores e chegaram para jogar. É simples. Mas o técnico está ali no dia a dia. O trabalho dele é muito mais difícil do que o meu, sentado aqui no ar-condicionado e pedindo o Vitinho ou o Japa. Ele pode até querer o Vitinho, o Japa, mas ele tem que fazer uma gestão de grupo para não perder o grupo inteiro. Volta com mais do Cruzeiro, Emerson Pansieri. Deixa eu trazer uma informação da base, Cirilo, só para daqui a pouco a gente complementar aí o time principal e tentar traçar esse time que vai a campo contra o Internacional, mas que o Cruzeiro conseguiu uma vitória muito importante hoje para cima do Grêmio, 1-0 no Sub-20, está classificado para a semifinal do Campeonato Brasileiro. O gol foi do Kaique Kenji, faz vários gols na base e teve aí o Dorival, né, lateral direito, atuando mais uma vez de forma positiva. O Cruzeiro hoje tem um cara que conhece muito o que é time principal e o que é base. E tem um outro cara que tá com ele que conhece muito. E tem um outro que também tá, que é o Fabrício e o Célio Lúcio. Trabalham com o Adilson. Muita gente fica assim, mas tem que colocar os meninos pra jogar. Certamente, Cirilo, eu posso confirmar aqui que eles vão entregar, por exemplo, o Seabra. Seabra, foi isso, foi aquilo, o menino fez isso, o menino fez aquilo. O Seabra vê e acompanha.
né? A turma que tá lá no time principal, o Wesley agora que chegou como auxiliar, o Álvaro que tava até há pouco tempo com o Seabra no Sub-20, todo mundo acompanha esses meninos, né? Então, porque senão fica colocar, tem que pôr o Dorival. Todo mundo sabe que o Dorival é um menino que tem um potencial gigante. Mas será que é a hora de pôr o Dorival, Panzi, aí num jogo contra o Internacional, numa pressão dessa gigantesca? É fácil falar, né, que tem que pôr. Mas eu tô falando isso porque a meninada tem qualidade e conseguiu chegar numa semifinal de Brasileiro com mérito. E é um time que vem num lastro muito legal desde o ano passado. Mas isso é uma coisa que passa na cabeça de quem tá lá. Não seria, vou pôr porque tem que pôr. Não é assim. Não, e o dia a dia, se o Dorival treina diariamente com a equipe principal, se ele tá nos treinos, se joga no dia a dia com o Matheus Pereira, com o Wallace, com o Romero, não vejo problema dele entrar durante o jogo ou até começar, caso o Seabra realmente veja que ele esteja preparado e que ele esteja no dia a dia do profissional. Tirar um cara da base que não faz um treino com um profissional e botar ele num Cruzeiro e Inter com 40 mil no Mineirão do nada? Aí vem aquela frase que eu sempre digo aqui, né? O futebol da vida real não é o PlayStation que você tem em casa. E esses meninos treinam com o time principal, porque o Sub-20 tá na Toca da Raposa. Tem que treinar diariamente, né? Mas treino é uma situação e ir para relacionado pro jogo é outra. É isso. Deixa eu saber do Internacional também. Já saiu aí a lista da viagem, turma que vem para Belo Horizonte. Como é que vem esse Internacional? Adilson Martins, boa noite. Olá, Cirilo, boa noite para você e para quem está acompanhando a turma do Bate-Bola. Bem, a delegação do Inter já está em Belo Horizonte, no Ouro Minas, são 23 jogadores relacionados. O técnico Roger Machado, ele comandou uma atividade pela manhã no Parque Gigante e ele não conta com o goleiro Rocher, tomou o 3º cartão amarelo, o Antony será o titular. Alan Patrick, ele teve uma lesão ligamentar no joelho esquerdo lá no mês de julho e aí voltou no domingo, entrou na segunda etapa e deve ficar no banco amanhã. E o Internacional, Cirilo, anunciou há pouco a contratação do lateral direito Natan, jogador de 22 anos, formado nas categorias de base do Vasco, estava no Famalicão de Portugal, contrato de empréstimo até o final de junho de 2025. Então, para poder fechar, vamos passar o Inter que joga contra o Cruzeiro amanhã. Antony é o goleiro, pela direita Bruno Gomes, Rogel, Gabriel Mercado e Bernabei. A linha de volantes ali, Thiago Maia e Fernando, Gabriel Carvalho, Bruno Tabata e Wesley, com Rafael Borré no ataque. É o time do Inter que será confirmado às 6:30 da noite, amanhã no Mineirão. Volto com você, Cirilo. Obrigado, Adilson. Provável Cruzeiro, Emerson Pansieri. Com os Ous, pode ser? Pode. Vamos lá. Cássio, aí vai Zé Ivaldo ou Gasolina. E aí a zaga tendo o João Marcelo e o Vidalba, né? Caso dê uma puxada do Zé pra direita, e aí o Marlon começando o jogo. O Wallace, Matheus Henrique, o Matheus Pereira. Será que vai o Barreal? Será que o Barreal vai começar o jogo? Ou será que se o Barreal não jogar, ele pode colocar uma outra formação, tentar uma colocação do Vitinho, colocar um outro atleta no time? Vamos ver. E aí na frente, Lautaro Dias, o Panzi lembrou da questão do punho e do pulso, acho que não vai ser problema, com o Juan Inácio Dinero. Daqui a pouco se a lista de relacionados e a gente, se sair na turma do bate-bola, eu venho correndo aqui trazer. Combinado, pode voltar, Emerson Pansieri.